Se você ama histórias de guerra escondidas nos bastidores da história oficial, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, o que foi silenciado. Finalmente, falar. Astorisk Dona Elise vivia num pequeno vilarejo ao sul da Bélgica, onde passava seus dias alimentando os pombos e costurando retalhos de veludo já poídos. A USS Mentosua, memória ainda era vívida, mas poucos lhe davam atenção. Sempre que mencionava a história de um comboio sabotado nos Alpes italianos, ninguém levava a sério. Riam com respeito, como se fosse fantasia de idosa. Ela, que explodiu uma ponte e salvou um general francês, cochichavam, mas Elise mantinha os olhos fixos no horizonte, e sempre respondia com serenidade. O papel ainda vai falar. A história que ela contava era sempre a mesma. No inverno de 1944, durante a ofensiva germano-italiana, ela foi enviada como mensageira da seção de comunicações do Comando Francês Livre. Tinha 12 anos de experiência com Morse, mas Sabian, a US 26 anos, fingia ser guia de montanha, enquanto coordenava entregas de dinamite e rotas de fuga nos vales nevados. Segundo ela, um comboio alemão foi destruído porque ela mesma colocou a carga sob a ponte com suas mãos. Uma corda, 2 ganchos e 8 quilos de fé. Dizia. Todos achavam exagero, mas ela repetia. Eu estava lá. Eu ouvi o trem gritar. Astorisk na Vila 1, historiador amador chamado Louis, se divertia com as histórias da Sra. Elise. Um dia, decidiu gravar seus relatos. Em sua mente seria apenas um projeto para o jornal local, algo nostálgico. Mas ao ouvir detalhes como os nomes dos oficiais, a numeração das locomotivas e até a descrição do vagão blindado que transportava documentos secretos, começou a duvidar de que fosse tudo invenção. Questionou. A senhora tem como provar? Isso, Elise apenas disse. Essas provas existem, mas não estão em minhas mãos. Estão trancadas num cofre em Bruxelas desde 1945. Intrigado, Louis foi atrás. Descobriu que, de fato, existia um arquivo selado do pós-guerra, no Arquivo Nacional de Bruxelas, rotulado como Operação Pontined. Classificado, o problema era: o documento estava sob sigilo há quase 80 anos. Abertura, Prevista, 2045, dizia. Mas a curiosidade não deixou Louis em paz. Ele voltou até Elise e contou. Ela sorriu e disse: Você quer saber se sou mentirosa, ou se o mundo apenas escolheu esquecer? Louis pediu permissão para publicar sua história. Ela disse: Publique, quando tiver provas, eu posso esperar. Dias depois, um antigo funcionário do exército belga, aposentado e com acesso especial a arquivos militares, soube da busca de Louis. Seu nome era Armand, e lembrava-se vagamente da tal Pontined. Quando viu a descrição da operação, gelou. Disse que, se fosse verdade, Elise tinha participado de uma das ações mais críticas da libertação do norte da Itália. E mais ainda, que ela poderia ter salvado um dos comboios que levavam civis presos para campos de concentração. Se isso for confirmado, ela não é só uma senhora que conta histórias. Ela é um ponto cego da história militar europeia. Armand ajudou Louis a solicitar uma liberação parcial do documento. A resposta veio 3 semanas depois. Um envelope com carimbo vermelho, autorizado com restrições, Pontined, relatório de campo 12C. Ao abrirem, encontraram páginas manchadas e datilografadas com precisão. Um trecho dizia: Agente civil feminino codonome Edelweiss executou sabotagem sob ponte ferroviária, próxima ao desfiladeiro de Brunenthal. Ativação bem-sucedida. Comboio inimigo destruído. Sobrevivente. General Claude de Montreux. Asterisk Louis. Sentiu a pele arrepiar. Ela dizia a verdade. E ninguém ouviu. Louis foi até a casa de Elise e leu o relatório em voz alta. Ao ouvir o nome Edelweiss, seus olhos marejaram. Esse era o nome que meu contato me chamava. EUHAQ tivesse sido esquecido. Pela primeira vez, Louis viu sua postura firme estremecer. Ela pegou o papel, o leu 3 vezes, depois olhou para o alto, como quem ouvia vozes de um tempo distante. Disse baixinho: Agora eles sabem. Eu não menti. No dia seguinte, Louis publicou a história no jornal regional com o título A Velha que Gritava a Verdade, e o documento que confirmou. A notícia viralizou. Universidades começaram a enviar pesquisadores para entrevistá-la. Documentaristas tentaram contato, mas Elise recusava. Eu já contei essa história tantas vezes. Só agora vocês escutam. A única pessoa com quem conversava era Louis. Disse a ele: Se quiser contar minha história, conte direito, sem me pintar como heroína. Eu tremia, eu chorava, e às vezes me escondia para não morrer. Ele perguntou por que nunca procurou reconhecimento. Ela respondeu: Porque a ponte caiu. E isso era o suficiente. O exército francês finalmente entrou em contato. Convidaram Elise para uma cerimônia discreta de reconhecimento. Ela recusou, mas permitiu que entregassem sua medalha a Louis.
Você foi o único que acreditou antes do papel. Na cerimônia, um oficial leu parte do documento original. E no final, declarou: hoje, o nome Edelweiss deixa de ser um codinome, torna-se parte da memória oficial da libertação da Europa. Ao final, todos se levantaram em silêncio. A medalha foi entregue a Louis, que a colocou sobre o colo de Elise. Já dormindo em sua poltrona, ela ainda vive no que acreditou. Pouco tempo depois, Elise faleceu em paz, com um leve sorriso no rosto e uma cópia do relatório em mãos. Seu túmulo, simples, tinha a seguinte inscrição: Elise van Daal, ela contou. E o mundo ouviu. Hoje, escolas belgas contam sua história. Professores dizem: não ria da memória dos que viveram o que você só leu nos livros. *E. Na ponte reconstruída de Brunenthal, uma pequena placa foi colocada, sabotada por Edelweiss, para salvar quem viria depois. A verdade, enfim, não apenas sobreviveu. Ela falou. Se essa história tá mexendo com você, curta agora mesmo e se inscreva no canal. Aqui, os silêncios do passado ganham voz menos e respeito. Após a morte de Elise van Daal, Louis ficou encarregado de organizar os pertences dela. Na parte mais alta da sala, encontrou uma pequena caixa de ferro com iniciais gravadas. I, V, D. Dentro, um conjunto de objetos cuidadosamente guardados. Uma flor de Edelweiss seca entre páginas. Um mapa dos Alpes com anotações à mão e um bilhete em alemão que dizia: ela foi mais perigosa do que 1000 soldados. Tudo indicava que a história de Elise não havia sido contada por completo. Louis percebeu. O relatório era só o começo. O bilhete estava assinado com um nome incomum, Oberleutnant Kriegmer, um oficial da inteligência nazista. Louis consultou arquivos históricos e descobriu que K.R. Mari havia desertado dias antes da queda do Reich e entregou parte do que sabia aos aliados. Entre os arquivos recuperados, uma pasta continha detalhes sobre mulheres com influência operacional fora do radar, e o nome Edelweiss aparecia sublinhado 3 vezes. Um relatório o classificava como elemento de disfarce civil altamente eficaz, infiltrada com sucesso por rotas montanhosas. Louis pensou. Ela não foi apenas tolerada pela história, foi temida por ela. A revelação atraiu atenção. De fora, um grupo de pesquisadores da Universidade de Roma propôs uma expedição às ruínas da antiga ponte de Brunenthal. Ao escavar nas margens congeladas, encontraram restos metálicos de trilhos retorcidos, fragmentos de um vagão blindado, e uma alça de couro com as iniciais CM. Claude de Montreux, o general que Elise disse ter salvo. O ex-francês confirmou. O general sobreviveu graças àquele ataque surpresa e comandou a ofensiva que libertou 3 províncias no norte da Itália. O que antes era riso, agora era reverência. Elise estava costurada na linha do tempo. A copy cresceu. Livros começaram a ser reeditados com capítulos adicionais sobre operações não oficiais. Pela primeira vez, Pontigny era reconhecida formalmente nas academias militares como operação-chave da virada no fronte italo-francês. Louis recebeu convites para palestras, mas recusava. A história é dela. Eu só segurei a lanterna. No vilarejo, os antigos vizinhos de Elise começaram a contar suas memórias dela com mais respeito. A mulher que alimentava pombos e corrigia costuras tinha, sem que percebessem, sabotado um comboio nazista. Agora, ninguém mais ria. Entre os pertences de Elise, Louis encontrou um caderno com anotações em código. Após decifrar os padrões, percebeu que ela havia registrado pelo menos 4 outras ações semelhantes durante a guerra. Nenhuma documentada, nomes do vales, números de vagões, descrições de alvos, em todos assinaturas discretas. Edelweiss. Louis questionou. Ela contou só uma parte. Por quê? A resposta veio numa página dobrada no final. Contei o que bastava para me lembrar. O resto, deixei para quem tiver coragem de escutar o que não foi dito. E Louis sabia o que tinha que fazer. Decidiu escrever um livro, mas não seria apenas uma biografia. Seria uma reconstrução tática das ações de Elise durante a guerra, com mapas, testemunhos e o diário codificado. O título seria simples. Edelweiss, ao enviá-lo para editoras, recebeu resposta imediata de uma casa editorial especializada em história militar. O editor declarou: não é só uma história de guerra, é um chamado à humildade histórica. Quantos outros Edelweiss estão enterrados em silêncio? O livro foi publicado em 7 idiomas, e a imagem da velhinha de lenço e olhar firme cruzou fronteiras, como ela mesma cruzara as montanhas, invisível e decisível. Durante o lançamento internacional do livro, uma mulher idosa apareceu no evento em Munique. Se apresentou como Anneliese Kruger, filha de um antigo soldado nazista. Ela contou, com lágrimas nos olhos,
que seu pai relatava em cartas a história de uma mulher que explodia pontes sozinha, como um fantasma nos Alpes. Anneliese trouxe consigo um velho medalhão. Dentro, um retrato em preto e branco. Era Elise, jovem, sorrindo, ao lado de um homem fardado. Louis engasgou. Ao ver, é impossível. Anneliese diz, ele a deixou viver. E por isso, desertou. O impacto foi imediato. Elise não só venceu, ela mudou mentes. Louis voltou a Bruxelas para consultar os arquivos completos de K.R. Maé, e ali encontrou a última peça do quebra-cabeça, uma ordem de execução redigida em janeiro de 1945, com a frase: capturar agente Edelweiss, prioridade alfa, executar se necessário. Mas a ordem estava rabiscada com tinta vermelha, com a nota: operação abortada por falta de localização. Agente desapareceu nas montanhas. Elise não só sobreviveu, ela venceu sem ser capturada, sem medalhas, sem confetes, e ao desaparecer, deixou para trás um silêncio que durou décadas menos até o papel ser liberado. As homenagens continuaram. Em Bresenon, região onde ocorreu a sabotagem, autoridades italianas colocaram seu nome em uma das rotas alpinas. Trilho Edelweiss, menos caminho da liberdade. Trilheiros e estudantes visitam o local com guias que narram a façanha da mulher invisível. No topo, um marco com sua frase preferida: eu contei. E um dia vocês escutariam. Para cada jovem que caminha ali, a história de Elise é um lembrete. O heroísmo muitas vezes é calado, mas nunca esquecido. Louis retornou ao túmulo de Elise com um exemplar do livro, deixou-o ao lado das flores e sussurrou: agora, o Mundo Tees. No dia seguinte recebeu uma carta anônima, com assinatura M. Dentra. Apenas um recorte antigo de jornal com a manchete: comboio misteriosamente destruído nas montanhas, menos causa desconhecida. E atrás, escrito à mão: ela não foi a única. Louis olhou para o horizonte, entendeu que Elise era só uma, entre tantas histórias caladas. Mas sua voz enfim atravessara o tempo, e ninguém mais ousava rir. Se essa história te tocou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque há histórias que esperam décadas para serem ouvidas. Após a publicação do livro Edelweiss, Louis foi convidado para uma conferência internacional sobre agentes civis não reconhecidos na Segunda Guerra. Pela primeira vez, o nome de Elise Van Dahl apareceu entre figuras como Nancy Wake, Violet Chabot e Noor Enijat Khan. Alguns acadêmicos questionaram a autenticidade do caso, até que os documentos liberados de Bruxelas e os fragmentos encontrados nos Alpes foram exibidos. No auditório, o silêncio foi absoluto. Uma historiadora alemã concluiu: ela não foi uma nota de rodapé, ela foi um parágrafo arrancado da história menos e agora devolvido. Com a repercussão global, o governo francês entregou postumamente a Cruz de Guerra com palma. A Elise, considerada a mais alta, honraria por atos de bravura. A cerimônia foi simbólica, com apenas um retrato dela sobre a mesa e a medalha ao lado de uma flor Edelweiss natural. No discurso, o oficial afirmou: ela não usava farda, mas sem ela, muitos fardados não teriam voltado. Asterisk, na plateia, veteranos da resistência se levantaram espontaneamente. Alguns choraram, outros bateram continência. Todos sabiam, um silêncio havia sido condecorado. As homenagens não pararam por aí. A antiga escola de Elise, em Leuven, passou a se chamar Instituto Edelweiss. No corredor principal, uma exposição permanente mostrava objetos dela: sua boina, um caderno de códigos e a famosa frase bordada: eu estava lá. Eu ouvi o trem gritar. Alunos passaram a estudar sua trajetória em disciplinas de história e ética. Um professor resumiu: ela ensina que a verdade não precisa de pressa, precisa de coragem. E todos os anos, no dia 12 de janeiro, a escola faz silêncio durante 1 minuto, em memória de quem lutou sem ser ouvida. O reconhecimento chegou também aos descendentes da família Montreux. O neto do general, hoje diplomata, escreveu uma carta a Louis C. Edelweiss: meu avô teria morrido naquele vagão, e com ele, mais de 200 pessoas que foram libertadas graças à operação. Pediu autorização para levar o livro à ONU, como exemplo de agentes civis não reconhecidos em zonas de guerra. Louis permitiu. E assim, o nome de Elise foi citado em uma sessão especial sobre memória de guerra. Uma delegada canadense afirmou: para cada Elise esquecida, há uma verdade esperando para ser liberada. Certa tarde, Louis recebeu uma visita inesperada. Uma jovem chamada Maren, neta de uma amiga de Elise. Ela trazia uma carta escrita à mão, entregue a Elise décadas antes, por um oficial britânico. O conteúdo era simples: missão concluída com êxito. Agradecemos a Edelweiss. Sem ela, os comboios não teriam parado. Era assinada por um nome importante: Allen T. Ridgway, oficial de comunicações aliado. Aquilo era a confirmação.
de que Elise não agiu sozinha, mas também não precisou que ninguém soubesse, enquanto fosse necessário. Agora, tudo fazia sentido. Ela cumpriu, calou e seguiu. Louis decidiu encerrar sua pesquisa com um documentário. O título seria o mesmo do livro. Edelweiss, a mulher que ouvia o trem, com cenas filmadas nas montanhas, nos arquivos de Bruxelas e na antiga casa da costureira. O documentário foi lançado no Festival de Cinema de História Europeia. Recebeu aplausos do PEI e um jurado declarou: não é uma história de espionagem. É uma história sobre ouvir e respeitar o que foi dito antes de sabermos ouvir. O filme foi traduzido para 12 idiomas. E Elise, enfim, foi vista por quem só sabia rir. A popularidade da história provocou uma onda de revisões em arquivos selados. Diversas instituições passaram a abrir documentos de operações esquecidas. Maio. A isso. Novos nomes de mulheres que atuaram em silêncio surgiram. A de Elise foi sempre citada como precursora dessa retomada. Ela inspirou leis de reconhecimento póstumo a civis em conflitos armados na Europa. Chamovin e Sodou. Efeito Edelweiss. Silencioso, persistente e impossível de ignorar. Como a flor que desabrocha no frio. Sua história floresceu tardiamente. E eternamente, Louis envelheceu. Mas seguiu dando palestras e mantendo viva a memória da amiga. Um dia, em uma escola rural da Áustria, uma menina levantou a mão e perguntou: mas por que ninguém acreditava nela antes? Louis respondeu, com o mesmo tom que Elise usava: porque o mundo se acostumou a calar quem fala antes da hora. A menina fez silêncio. Depois sorriu. E no dia seguinte, desenhou uma flor de Edelweiss no quadro negro. Ela entendeu. E isso bastava. A trilha de montanha batizada com seu nome tornou-se ponto de peregrinação. Pessoas levavam flores brancas, bilhetes e cópias do livro de Louis. No topo, alguém pendurou um pequeno espelho ao lado da placa. Nele, lia-se: olhe e veja quem riria hoje. Não era um recado amargo, era um lembrete. A verdade, quando finalmente revelada, não precisa gritar, ela se impõe. Como Elise, como Edelweiss, como cada palavra que ela costurou em silêncio e que hoje ecoa em monumentos, livros, telas e corações. Hoje, na cidadezinha belga, onde tudo começou. O banco onde Elise alimentava os pombos é protegido por uma pequena cobertura de vidro. Ao lado, uma placa com a frase: ela sentava aqui, contando o que o mundo se recusava a ouvir. O que antes era riso virou respeito. O que antes era lenda virou documento. E aquela mulher frágil de voz baixa tornou-se um dos nomes mais fortes da história invisível da guerra. Porque não basta lutar. É preciso, às vezes, esperar que a verdade tenha tempo de vencer. E Elise, ela venceu.